Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, dia 25 de julho. Antes de prosseguirmos, concito, meus pares, a apreciação da ata da última sessão. Vossas Excelências tiveram acesso via e-mail. Não havendo nada a ser suprimido, acrescentado, alterado, dou-a por aprovada. Processos serão adiados. Você vai ter que anunciar o processo e anunciar o adiamento. Pois é, mas cadê? 2 da pauta, Dr. Sebastião. 2.1 e 2.2 serão adiados. Eu anuncio inicialmente o 2.1, processo 50793-2012. Recurso eleitoral, prestação de contas, vereador de Aripuanã, recorrente Claudinei da Silva Gonçalves. Relatei os autos e o doutor Sebastião pediu vista e requer o adiamento para a próxima sessão. 2.2, processo 1259-2011, recurso eleitoral, execução fiscal de dívida ativa, Tangará da Serra, recorrente União, Fazenda Nacional, recorrida de Vânia Simões Semensato. Também relatei os autos e o doutor Sebastião pediu vista e também requer estar adiado. Passando à pauta normal, 2.3, processo 38988-2012, recorrente Ebs Miguel de Campos, recorrido do Ministério Público Eleitoral. É uma prestação de contas de candidato, cargo vereador, Ribeirão Cascalheira. O relator foi o doutor Pedro Francisco, que negou o provimento ao recurso. O doutor Francisco Alexandre pediu vista. E o desembargador João Ferreira antecipadamente acompanhou o relator. Os demais acompanham o voto vista. Com a palavra o doutor Francisco Alexandre. Obrigado, presidente. Cumpre-se relembrar que se cuida de recurso eleitoral interposto por Heber Miguel de Campo, candidato ao cargo de vereador Ribeirão Cascalheira, eleição de 2012, contra a respeitada decisão do juiz da 53ª Zona Eleitoral, que julgou como não prestadas as contas de campanha, a fim de que a sentença seja reformada e as contas consideradas prestadas, ou, havendo entendimento diverso, que estas sejam recebidas nos termos do artigo 51, parágrafo 2º, resolução 23.376/2012 TSE. Em síntese, o doutor magistrado julgou pela não prestação de conta o argumento de que a renúncia dos advogados constituídos configurou a ausência de capacidade postulatória do recorrente. Decisão esta mantida nos termos do voto do juiz relator, em dissonância com o parecer ministerial. Após ouvir atentamente em plenário, ler com bastante cuidado o voto trazido pelo eminente juiz relator e a manifestação ministerial, vislumbrei a necessidade de pedir vista dos autos com o intuito de melhor formar meu posicionamento quanto à matéria debatida. Com isso, após a análise do caso concreto, abro divergências pelos seguintes fundamentos. O artigo 3º da resolução número 1201/2012 TRE Mato Grosso previu a necessidade da intervenção de advogado devidamente constituído no processo de prestação de contas. É imperioso registrar que a presença de advogado no processo de prestação de contas é necessária em todas as fases processuais para que seja garantido ao candidato o contraditório e ampla defesa. A presença de advogado apenas na instauração do processo não teria o condão de garantir efetivamente estes preceitos. Desse modo, quanto a este quesito, não há que se falar em reforma da decisão à cor. Por outro lado, merece guarida a solicitação do recorrente para que a prestação de contas seja recebida consoante previsão contida no artigo 51, parágrafo 2º da resolução 23.376/2012 TSE, onde eu transcrevo aí a disposição, esse preceito. Dessa maneira, estando assistido por advogado constituído para subscrever a peça recursal, a prestação de contas deverá ser considerada somente para divulgação e regularização no cadastro eleitoral ao término da legislatura. Diante dos postos, presidente, pedindo vênia ao relator, em consonância com o posicionamento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, dou o parcial provimento ao recurso, mantendo o julgamento das contas como não prestadas, contudo, considerando recebida a sua apresentação, segundo previsão do artigo 51, parágrafo 2º da resolução número 23.376/2012 TSE. Como voto, este e os outros três próximos, o quarto, quinto e sexto da pauta. Como voto, doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, esse caso é aquele que o doutor Pedro relatou, é isso, né? Sim. E que entendo que
o caso não impediria o julgamento do juiz por conta de que as contas foram apresentadas e que houve uma questão de renúncia, e dentro do prazo de renúncia, que ainda consta a necessidade do advogado responder pelo prazo de 10 dias, salvo o melhor juízo, entendo que não impediria o nobre magistrado de proferir a sua sentença. Então, com essas considerações, eu voto no sentido de que o processo retorne à instância de piso para a análise, para a aprovação da sentença e, no caso, a intimação do requerido, do recorrente para a constituição de novo advogado. Mas entendo e decidimos aqui em situação anterior, inclusive o caso que eu fui relator, em que nesse prazo era possível sim o magistrado proferir a sentença. Então, com essas considerações, eu voto no sentido de retornar os autos à instância de piso para a aprovação da sentença. Como voto, doutor Samuel. Eu já vou, me parece que eu já votei, eu não estou lembrado bem. Dando Não, Vossa Excelência está aguardando. Só voltou o desembargador João Ferreira. Teve um processo aqui com referência a esse artigo 51 que eu dei pela constitucionalidade do mesmo. E realmente eu entendo que o advogado apresentou as contas e depois, quando ele renunciou, é que o juiz parece que o juiz não considerou, doutor Pedro? Ele apresentou as contas através do advogado. Depois, em seguida, o advogado renunciou. O juiz, então, intimou o candidato para que ele constituísse um novo advogado. Ele deixou transcorrer o prazo, o juiz julgou as contas como não prestadas. Eu estou acompanhando a sentença, mantendo a sentença e acrescentando apenas a fundamentação de que o processo foi extinto sem exame de mérito por superveniente ausência de capacidade postulatória. Como não prestadas. Não prestadas. Então, eu vou fazer uma parte. Se ele foi intimado para constituir novo advogado, eu retiro a parte da intimação para novo advogado, mas eu entendo que ainda permanece que naquele prazo ele poderia ter prolatado a sentença. Aí depois, a nível de recurso, é outra história, para a constituição de advogado. Mas no prazo eu entendo que ele estava dentro do prazo para prolatar a sentença. Assim, porque na verdade assim que o advogado renunciou, o juiz determinou a intimação da parte para constituir um novo advogado. Salvo engano de minha parte, quando o advogado renuncia, ele ainda permanece apenas para os atos reputados urgentes. Né? Por 10 dias. Por 10 dias, não é isso? Mas a pergunta também é no sentido, eu vou ampliar o debate. A peça foi feita. A renúncia impediria, de qualquer maneira, a sentença? Eu penso que sim, porque não tem capacidade postulatória, né? Porque... Não, mas ele já prestou, né? Sim, mas aí, na verdade, houve a perda superveniente da capacidade postulatória, quer dizer, é um processo que não tem advogado. Então, nesse caso, o juiz intimou a parte para constituir um novo advogado e assim dar seguimento ao processo. Ele, intimado, deixou fluir o prazo e não trouxe um novo advogado. Aí o juiz não deu continuidade ao processo. Eu penso que nem poderia, porque é um processo sem advogado, sem capacidade postulatória. Não foi dentro do prazo dos 10 dias. Eu, sinceramente, eu teria que checar, porque são 4 processos, eu teria que verificar todos eles se foi dentro desse prazo. Eu realmente não teria essa informação aqui, precisaria ver o processo. Posso pedir até esse processo aqui, eu já verificaria em todos eles. Mas está sendo julgado 1 a 1, não é isso? Eu vou aguardar eu vou aguardar que o doutor Pedro veja o processo. Só esse primeiro, que eu proferir posso o meu falar voto. em termos de data. Porque, senhor presidente, na realidade, eu estou vendo o voto visto aqui, ele simplesmente, eu não estou entendendo que está mantendo
Como não as prestadas. contas como não prestadas, igual o doutor relator votou. É. Quer dizer, a ordem dos fatores aqui não altera o produto. Doutor Francisco, estou sendo informado que Vossa Excelência, quando chamou a julgamento deste processo, na última sessão, Vossa Excelência chamou os 4. Sim. Então, se aí Vossa Excelência quiser tirar a dúvida dos demais processos, para que todos possam já votar Sim. também, aí já anuncio o resultado dos 4. Tá certo, eu vou verificar aqui já. Receba. As contas não foram prestadas. Bom, a sentença foi muito depois. A apresentação, o primeiro caso aqui, o Ebes Miguel. Ele apresentou a prestação de contas no dia 11 de outubro, ou melhor, não 11 de outubro não, 6 de novembro. Ele apresentou a prestação de contas. Depois, no dia 6 de dezembro, o advogado renunciou ao mandato. Dia 6 de dezembro. No dia 10 de dezembro, o juiz identificou a ausência de capacidade postulatória e determinou a notificação da parte para constituir novo advogado. Dia 10 de dezembro. Saiu o mandado, o candidato então foi intimado, e aqui consta uma certidão do dia 5 de fevereiro, dizendo que ele não, embora devidamente intimado, deixou transcorrer em autos o prazo para constituir novo advogado. Na sequência, no dia 15 de fevereiro de 2013, o juiz sentenciou. Tá bom. Com as considerações, eu refaço o meu voto e acompanho o relator. Esse é o primeiro caso. Vamos ver o outro da sequência aqui, se me permitem. Oi? Sim. Uhum. O outro caso é o Zilanei. Apresentou a prestação de contas no mesmo dia, 6 de novembro. No dia 7 de dezembro, renunciou ao mandato. 10 de dezembro, despacho do juiz, mandado de intimação. Também no dia 5 de fevereiro, a certidão do descumprimento. E no dia 20 de fevereiro, a sentença. Deve ser todos assim. Vamos confirmar, né? Só para não ficarmos julgamento. O próximo é o Wellington. O Wellington é a apresentação dia 6. Renúncia no dia 7 de... Então, apresentação no dia 6 de novembro, renúncia no dia 7 de dezembro, despacho do juiz no dia 10, mandando notificar a expedição do mandado, certidão dia 5 de fevereiro, sentença dia 15 de fevereiro. Acho que é o mesmo caso. E o último caso, só para confirmar, realmente 6 de novembro, apresentação. Um único advogado para tudo. Renúncia partido. do mandato. Dia 6 é a mesma realidade. Despacho do juiz dia 10, mandado, certidão,
sentença no dia 15 de fevereiro. Então, é tudo igual. Esse é o caso. Senhor presidente, após os esclarecimentos feitos pelo doutor Pedro, eu entendo que realmente eu estava propenso a acompanhar o entendimento do doutor Blazak em devolver, mas em virtude dele ter sido intimado para constituir advogado, ou seja, a notificação dia 10 de dezembro, no dia 5 no dia 15 do 12 é que o juiz prolatou a sentença, né? De fevereiro ele teve muito tempo para... Eu vou considerar as contas não prestadas e eu vou acompanhar o relator. Doutor Samuel acompanha o relator. Eu consulto o doutor Sebastião como voto. Eu também vou acompanhar o doutor relator, senhora presidente. Então eu vou proclamar o resultado dos 4, processos. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Chama julgamento. Pois não. Pois não. Desculpa, eu não ouvi bem. É em consonância com o parecer ou em dissonância? Dissonância. Ah, sim. Tá bem. Em dissonância com o parecer. Eu chamo a julgamento o processo número 67656, embargos de declaração em recurso contra a expedição de diploma, embargante Partido Democrático Trabalhista de Tangará da Serra, embargante ainda também o Partido dos Trabalhadores de Tangará, Partido Social Democrata, embargado o Ministério Público Eleitoral. O relator é o doutor José Luiz Blazak. Está com a palavra. Embargos de declaração sobre aquele caso do quociente eleitoral e número de cadeiras na Câmara de Vereadores. E, em razões recursais, alega o cabimento dos embargos para fins de pré-questionamento e aponta a existência de omissão no acordo atacado no que tange ao erro de direito oriundo do juízo ACO ao determinar quociente eleitoral divergente daquele estabelecido em lei orgânica municipal. E eu tenho... examinando, conheço dos embargos declaratórios, Excelência, e vejo-os como uma tentativa de rediscutir a matéria de mérito que não é permitido nessa seara, mas considero como para fins de pré-questionamento e, portanto, estou conhecendo os embargos e rejeitando-os, mantendo a decisão objurgada como voto. Doutor Samuel. Acompanho o relator. Desembargador João Ferreira. Doutor Sebastião. Doutor Pedro Francisco. Doutor Francisco Alexandre. Anuncio o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ainda doutor José Luiz Blazak, 2.8 da pauta, recurso, processo 64839, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato a cargo de vereador, Rosário Oeste, recorrente, Josefa Luísa da Guia, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência está com a palavra.
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as contas da campanha de 2012 de Josefa Luiza da Guia, com base nas seguintes irregularidades: ausência de comprovantes dos gastos tidos para a elaboração da prestação de contas, omissão de despesa com produção de propaganda eleitoral e com honorários advocatícios, ausência de registro de locação, cessão de veículo, vez que foram apresentados recibos de doação de combustíveis, e omissão de despesas com telefone móvel. O Ministério Público, pela Procuradoria, opinou pelo afastamento, aliás, aí arguiu preliminarmente a nulidade da sentença, alegando que não houve a notificação pessoal da candidata nem por edital, quanto ao conteúdo do relatório final, cerceando-lhe a defesa. O Ministério Público opinou pelo afastamento da preliminar suscitada, vez que as irregularidades constatadas já eram de conhecimento da recorrente, não se tratando de uma nova situação que exigiria sua notificação, e no mérito pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Consulta, doutor. Mantém o parecer. Mantido, doutor Zé Luiz. Excelência, a preliminar estou rejeitando, porque de fato não houve inovação no relatório final, portanto, como aqui decidido anteriormente, não há necessidade de abrir vistas ao candidato. E, portanto, rejeito a preliminar em apreço. Alguma divergência quanto à preliminar? De acordo, doutor José Luiz. Nobre presidente, no mérito eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento a fim de reformar a sentença de piso, aprovando com ressalva, em dissonância com o parecer ministerial, pelo seguinte: 90% da prestação de contas estão devidamente comprovadas e demonstram a receita e despesa. As irregularidades apontadas não são suficientes para macular a prestação de contas. E a questão dos honorários advocatícios, que é uma questão nova, inclusive levantada, que foi invocado na sentença, a questão de honorários advocatícios quanto à prestação de contas. Olha, é uma matéria interessante para nós, porque nunca foi aventado. Ou seja, a prestação de contas exigível por advogado, o juiz entendeu que deveria estar na prestação de contas. Mas como ela é posterior à eleição, eu estou ultrapassando e dizendo que não é pertinente à prestação de contas de campanha. Mas é um assunto interessante, porque uma vez que a resolução nossa prevê desde lá de trás a presença do advogado na prestação de contas, fica a dúvida: em que momento? Na confecção, inclusive, das parciais ou só na final? Como há omissão nesse ponto, entendo que a contratação se dá, a procuração é posterior, em novembro, eu ultrapasso esse item e não julgo como comprometedor da prestação de contas. Então, com essas considerações, dou-lhe provimento e aprovo com ressalvas. Doutor Samuel. Também entendo que essa despesa com advogado, ultrapassada a data das eleições, não configura despesa de campanha. Eu acompanho, relator. Desembargador João Ferreira. Doutor Sebastião. De acordo. Doutor Pedro. De acordo. Doutor Francisco Alexandre. De acordo, presidente. O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar arguída e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. 2.9 da pauta. Processo número 23612-2012, recorrente é prestação de contas de Comitê Financeiro, Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Castanheira. Recorrente, Partido dos Trabalhadores de Castanheira, Comitê Financeiro e Diretório Municipal. Relator é o doutor José Luiz Blazac. Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença da 35ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas e declarou irregulares as contas de campanha de 2012 do Diretório Municipal e Comitê Financeiro Municipal do PT de Castanheira, por ausência de abertura de conta bancária e a consequente não apresentação dos extratos definitivos, determinando a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 12 meses. Em razões recursais, alega que, de fato, não houve abertura de conta bancária, pois no referido município não há estabelecimento oficial bancário.
e que não houve movimentação financeira, constituindo então vício sanável. Aduz ainda que todos os candidatos do partido tiveram suas contas aprovadas. Requer, ao fim, a reforma da sentença para as contas sejam aprovadas. A Procuradoria Regional opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Mantenho o parecer. No mérito, não merece reparos a decisão órgão julgado, haja visto o descumprimento legal quanto ao dever de abertura da conta bancária por parte da agremiação e pelo Comitê Financeiro do município de Castanheira. A argumentação de ausência de agências bancárias oficiais não os exime dessa obrigação, mesmo porque, conforme informação pelo cartório eleitoral, no município existe a agência do Sicredi, que nos termos da legislação pertinente, e aí artigo 12 da resolução 23376, equivale a outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central, sendo facultativa a referida abertura nos casos de inexistência de agência e ou correspondente bancário. Não é esta a hipótese dos autos. Por outro lado, a alegação de que todos os seus candidatos tiveram a prestação de contas aprovada não significa que a sobredita informação tenha que ser relevada, pois diretórios, comitês financeiros e candidatos são pessoas jurídicas distintas, vistas separadamente, com direitos e deveres específicos. Então, com essas considerações, eu, em consonância com o parecer ministerial, nego-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos. Eu, como voto. Doutor Samuel. Desembargador João Ferreira. Doutor Sebastião. De acordo. Doutor Pedro Francisco. Doutor Francisco Alexandre. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Pedido de preferência. Relator é o desembargador João Ferreira. É o processo 2.16 da pauta, número 6792, embargos de declaração em recurso eleitoral, representação, impugnação, totalização de votos, pedido de anulação de eleição de Rondolândia. Embargante, coligação, competência, trabalho e compromisso com o povo. Embargado, Bete Sabá Marinho da Silva, coligação Juntos para Mudar, e Jair Augusto Cerqueira. Vossa Excelência está com a palavra. Embora a declaração oposta pela coligação, competência, trabalho e compromisso com o povo, em face da alegada omissão contida no acordo 22.976, em que este tribunal, por maioria, acolheu a preliminar de preclusão temporal, extinguindo o feito com resolução do mérito, em decorrência da ausência de impugnação tempestiva pelos fiscais do partido na votação da 77ª sessão de Rondolândia. Bom, alega a embargante, em síntese, que teria havido omissão no acordo ora combatido no tocante a não haver considerado todo o teor do testemunho da juiz eleitoral que presidiu os trabalhos no dia da eleição, do juiz eleitoral, que é o doutor Jurandir Francisco de Castilho Júnior. Suscita, quanto a esse ponto, que o juiz eleitoral teria deixado claro que tomou conhecimento de que uma pessoa havia votado em lugar de outra, mas que não teria sido possível resolver o problema. Nisso consistiria parte da omissão do acordo, eis que não teria abordado esse aspecto, tendo conduzido a decisão colegiada não condizente com os fatos contidos nos autos. Alega ainda que, aspas, o próprio presidente da mesa receptora reconheceu em depoimento que ocorreu impugnação ao fato de terceira pessoa ter votado no lugar da eleitora Júlia Lúcia da Fonseca, mas o testemunho não faz parte do acordo embargado, fecha aspas. Aduz que tal testemunho também evidencia que não ocorreu a preclusão reconhecida pelo acordo embargado. Não fosse isso, não haveria razão para que o juiz eleitoral tivesse sido requisitado no local da irregularidade. Muito menos seria necessário que os membros da mesa receptora diligenciassem no sentido de identificar a origem do equívoco, fecha aspas. Acrescenta que teria havido impugnação oral pela eleitora impedida de votar. Essa questão, a própria eleitora é que teria a impugnação pela própria eleitora na hora, o que ratificaria
a ocorrência de efetiva resignação de legitimado para o ato, por aplicação do que dispõe o artigo 57, parágrafo 1º do Código Eleitoral, o que também não teria sido considerado no acordo embargado. Ao final, por considerar a ausência de apreciação dos referidos fatos, que aponta como relevantes ao desígnio da lide, suscita que o acordo, ora vergastado, padece de omissão quanto à devida motivação exigida pelo disposto no contínuo artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, motivo pelo qual pleitei a aplicação de efeitos infringentes aos presentes embargos para reconhecer que a eleitora Júlia Lúcia da Fonseca teria impugnado de forma oral e tempestiva a irregularidade apontada nos termos do artigo 157, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Bem ainda, sucessivamente, para que faça consignar a íntegra do testemunho do eleitoral Jurandir, bem como trechos do depoimento do presidente da mesa receptora, Antônio Carlos Soares da Silva. Quanto a esses pontos, pondera tratar-se de prequestionar explicitamente o segundo diário. Dá uns explícitos que é prequestionar o eleitoral, etc. Nas contrarrazões de folhetários, os embargados sustentam não haver no acordo embargado qualquer dos vícios que legitimaria a oposição dos plenos embargos, aduzindo ter sido efetivamente apreciada pelo plenário da Corte a questão da ausência de impugnação tempestiva da votação na aludida sessão eleitoral, não podendo-se falar em omissão. Ao final, postulo não conhecimento ou não provimento dos presentes embargos, bem ainda a criação de seu caráter meramente protelatório. Adota a Procuradoria Eleitoral, opina pela rejeição dos embargos, ao entendimento de inexistência da omissão apontada, aduzindo que a preliminar de preclusão temporal foi acolhida, sob fundamento de que não houve qualquer registro na ata a respeito de qualquer impugnação, sendo que esta foi devidamente assinada pelos fiscais representantes dos partidos. É o relatório, senhor presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Mantém o parecer, as questões foram discutidas e agora querer mudar a conclusão do acórdão aí escapa do objetivo dos embargos. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. É isso mesmo. Eu vi os autos do processo aqui, li o acordo e todos esses aspectos foram abordados. A questão é polêmica realmente, né? Tanto que foi por maioria. Então eu estou rejeitando os aclaratórios, em sintonia com o parecer. Doutor Sebastião. Senhora presidente, eu fui voto vencido, mas realmente não há o que se falar em irregularidade quanto ao acordo, razão pela qual eu acompanho o doutor relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. O relator. Doutor José Luiz. Eu acompanho o relator. Trata de uma matéria, de uma rediscussão do que a matéria seria de recurso. Doutor Samuel. Com o relator. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. A pedido do relator, doutor José Luiz Blazac, adiado o processo número 2.10 da pauta, processo número 52978-2012, recorrente de Júlio Cristiano do Espírito Santo e Ministério Público Eleitoral. Chama julgamento 2.11 da pauta, processo 25, embargante Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, PT, e o relator é o doutor Samuel Franco Dália Júnior, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. O voto é um pouco longo, mas eu vou procurar resumir para Vossas Excelências, porque é um assunto até bastante simples, mas foi bastante batalhado pelo Partido dos Trabalhadores. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos nos autos de prestação de contas de contas anual do Partido dos Trabalhadores PT Mato Grosso, que desaprovou as contas relativas ao exercício financeiro de 2008 e impôs, além da suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses, a imediata devolução dos valores aplicados irregularmente no fundo partidário. Em razões de recurso em apertada síntese, sustenta o embargante que padece de omissão e contradição o seguinte: contradição quanto ao exercício financeiro da prestação de contas referente ao ano de 2008 e não 2009, conforme consta do acórdão.
Contradições entre os pareceres da CCA e ministerial, que integram a fundamentação do venerando acórdão, apesar de ambos opinarem pela desaprovação. Cada um traz seus próprios fundamentos, sendo inclusive divergentes entre si. Omissão por violação do artigo 37 da Lei 9.096, que prevê como única sanção aos partidos que tiveram suas contas desaprovadas a suspensão da cota partidária pelo prazo a ser proporcional e razoavelmente estabelecido. E aduz ainda que não há previsão na Lei 9.096/95 de devolução de valores tidos pela área técnica como impropriedades, devendo ser analisado para a imposição de ressarcimento ao erário público, necessariamente a questão de improbidade administrativa e do dolo. Assim, requer uma manifestação específica quanto ao alcance do artigo 37 da Lei 9.096. Ao final, requer o recebimento e acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, inclusive com a adoção de tese específica sobre os dispositivos da lei tidos por violados. Requer ainda o provimento dos embargos para com fundamento no artigo 37, parágrafo 5º da Lei dos Partidos, aplicando a pena mínima de 1 mês de suspensão de novas cotas do fundo partidário. Dado os efeitos infringentes atribuídos aos embargos, foi oportunizado ao Ministério Público oferecer suas contrarrazões. Oportunidade em que opina pelo parcial provimento dos embargos para retificar o ano do exercício das contas auditadas, bem como para sanar a contradição acerca do pagamento da contabilização indevida da despesa no exercício de 2008, do valor de R$ 74,75 é o relatório. Ouça da Procuradoria. Mantenho o parecer para corrigir só os erros materiais. Devolvo a palavra ao eminente relator. Realmente eu também estou votando em consonância com o parecer ministerial e entendendo que assiste sim razão ao embargante no que diz respeito ao ano do exercício financeiro das contas auditadas e que equivocadamente consta do voto o ano de 2009, quando na realidade o exercício financeiro é de 2008. Agora, quanto aos demais pontos em que o embargante sustenta que o acórdão padece de vício por conter contradições relevantes que impedem o conhecimento do real motivo da desaprovação, é de se acolher parcialmente a tese levantada no que se refere a esse valor de R$ 74,75 que nós vamos deduzir do que ele teria que devolver. Tendo o acórdão feito expressa referência a essas irregularidades insanáveis em pagamentos efetuados com recurso do fundo partidário para a desaprovação das contas, estando essa conclusão em consonância com ambos os pareceres. Eu vou transcrever aqui, eu vou ler para Vossa Excelência, já está escrito, mas o Ministério Público, sobre a mesma despesa, ele se manifesta da seguinte forma. Por um outro lado, a irregularidade discriminada na letra C, consistente da contabilização indevida de despesa ocorrida no ano 2007, não merece prosperar. De fato, a aludida despesa não foi regularmente contabilizada. Contudo, nada justifica a restituição do referido número aos cofres do fundo partidário, porquanto as vias originais da fatura e do respectivo comprovante de pagamento têm habilidade para comprovar a despesa que aludem. Deveras, o fato da despesa SUSO mencionada não ter sido escriturada no mês em que se verificou a sua ocorrência, em dezembro de 2007, registrada na prestação de contas referente ao exercício de 2007 como obrigações de pagar, em 2008 constitui mera falha técnica de natureza formal. Ainda assim, ainda que a conclusão de ambos os pareceres seja a mesma, no sentido de erro formal na aplicação do recurso, o que acarretaria mera ressalva na prestação de contas, o primeiro inclui o valor como indevido, sendo, portanto, passível de restituição ao fundo partidário, ao passo que o Ministério Público entendeu não ser o caso de devolução da quantia de R$ 74,75.
Mas evidenciada essa contradição nos pareceres quanto à devolução da quantia de R$ 74,75, é de se adotar a contradição para considerando-a como causa de mera ressalva, afastar e subtrair do referido valor do montante a ser devolvido pela agremiação ao erário público, que passa a ser agora, então, com essa devolução, com essa dedução de R$ 17.523,70. Agora, quanto aos demais quesitos suscitados pelo embargante, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade, pois ambos são uníssonos no sentido de que as despesas com serviços de advocacia, monitoramento e segurança devem ser comprovadas mediante emissão de nota fiscal, visto que a emissão do RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, não é documento hábil a comprovar tais despesas. Eu estou com essas considerações e já partindo para o voto final, para a conclusão do voto, em consonância com o parecer ministerial, eu conheço os embargos e dou-lhes parcial provimento, apenas para retificar o ano do exercício das contas auditadas em 2008 e suprimir a contradição, dando defeitos infringentes e reformar o acórdão na parte em que considerou irregular como devolução à Fazenda Pública fatura mínima por provedor de internet no valor de R$ 74,75 na forma do parecer ministerial, tendo por consequência a redução do montante, que passa a ser de R$ 17.523, rejeitando as demais teses suscitadas ao embargante, especialmente no que se refere à redução do prazo de suspensão do recebimento das novas cotas, as quais eu estou mantendo em 4 meses. É como eu voto, senhor presidente. Relator, em consonância com o parecer ministerial, Deu opina pelo parcial. parcial provimento. Alguma divergência? Então eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.17 da pauta, processo 26774, embargos de declaração e recurso eleitoral em representação, embargante, Total Comércio e Representação Limitada, embargado, Ministério Público Eleitoral. Doutor Pedro Francisco é o relator, está com a palavra. Trata-se de embargos de declaração opostos por Total Comércio e Representação Limitada contra acórdão deste tribunal que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso eleitoral interposto. A ementa do acórdão eu transcrevi no relatório que Vossas Excelências têm acesso. A embargante alega que houve omissão desta Corte na análise de documentos trazidos pela parte aos autos. Sustenta que não foi levado em consideração o conteúdo da declaração de retificadora enviada à Receita Federal, como também não foram analisados os documentos fiscais da empresa, os quais comprovariam que a embargante realmente obteve o faturamento apontado naquela declaração retificadora, que tal faturamento tornaria lícita a doação realizada, visto que dentro do limite legal. Afirma embargante que as notas fiscais e os demais comprovantes constantes dos autos corroboram os faturamentos trimestrais informados na declaração retificadora. Aduz que o envio tardio da retificadora, após a citação inicial na presente representação, não configurou manobra para justificar o valor da doação, mas sim cumprimento da obrigação legal de informar à Receita Federal o verdadeiro faturamento da empresa sob as penas da lei. Alega, ao final, que a declaração original enviada à Receita ficou zerada por mero erro de transmissão nas informações. Pugna o acolhimento dos declaratórios, a fim de que o tribunal analise os documentos apresentados e, ao fim, declare lícita a doação realizada na campanha de 2010. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pela rejeição dos embargos, sustentando que o embargante pretende pura e simplesmente modificação do mérito da decisão, insistindo em argumentos já rechaçados pela Corte. Esse é o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro. O meu voto está aí disponível a Vossa Excelência. Isso aqui é mais um caso em que a parte realmente está querendo um novo julgamento, uma nova análise do caso, razão pela qual, com os fundamentos que eu aponto aqui em meu voto, que está disponível a Vossas Excelências, eu estou rejeitando os embargos, mas estou à disposição para alguns esclarecimentos que se fizer necessário. É como voto. Alguma divergência?
Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento processos agora administrativo, designação de juiz substituto durante afastamento dos juízes eleitorais. Eu sou relatora desses processos administrativos, obviamente. Neste primeiro, que é o 62505, está apenas sendo trazido a este plenário para homologar as portarias 8, 12, 20, 42, 38, 54, 40 e 73, já publicadas no Diário da Justiça Eletrônico, que designaram o ad referendo do Pleno os juízes substitutos no mês de janeiro de 2013, nos termos do artigo 20 da resolução. E Vossas Excelências também têm disponibilizado o teor desse expediente interno. Eu consulto se Vossas Excelências têm alguma observação a ser feita ao mesmo. De acordo, temos também a designação também de juízes em caráter precário na 18ª Zona Eleitoral, também para homologação deste Pleno, a portaria 260/2013, que designou a de referendo do Pleno, juiz eleitoral em caráter precário, para jurisdicionar a 18ª Zona Eleitoral nos termos da Resolução 1232/2012. É o doutor Anderson Candioto. Eu consulto se Vossas Excelências têm alguma observação ou se referendam o expediente. Também designação de juiz substituto para jurisdicionar na 8ª Zona Eleitoral, Alto Araguaia, durante afastamento do titular nos dias 16 e 17. Homologar a portaria 256, que designou a de referendo do Pleno, doutora Glauciane Chaves. Infelizmente, é aquela que foi assassinada, mas durante o período em que ela jurisdicionou a comarca de Alto Taquari, na 8ª Zona Eleitoral. Alguma observação? E designação de juiz eleitoral para a 27ª Zona Eleitoral em razão da renúncia do então da juíza eleitoral. Está sendo encaminhado no sentido da substituição do doutor Emanuele Navarro e homologando a portaria de referendo 283, indicando durante a sua falta, férias e licença e outros afastamentos, do doutor Cássio Leite de Barros Neto. Alguma observação? A publicação da decisão monocrática é feita por leitura do secretário da sessão. Será anuncia por lei. O secretário da sessão vai anunciar os acórdons. Decisão monocrática. Decisão monocrática publicada na sessão plenária de 25 de julho de 2013. Processo 4809-2013, classe RE. Recorrentes: Ministério Público Eleitoral, Oscar Martins Bezerra. Coligação Juara é do Povo. Recorridos: Oscar Martins Bezerra, Ministério Público Eleitoral e Coligação Juara é do Povo. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.